Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos iniciar agora nossa série de aulas sobre fisiologia do exercício dentro da preparação para o concurso da Marinha do Brasil na área de educação física. Nesta aula vamos estudar conteúdos fundamentais para compreender como o organismo humano responde à prática de atividade física. Vamos abordar a introdução à fisiologia do exercício, as mensurações comuns utilizadas nessa área, o controle do ambiente interno do organismo, a bioenergética, o metabolismo durante o exercício, a sinalização celular e as respostas hormonais ao exercício, a relação entre exercício e sistema imune e, por fim, o sistema nervoso com foco na estrutura e no controle do movimento. Para começar, vamos entender o que é a fisiologia do exercício. A fisiologia do exercício é a área da ciência que estuda como o corpo humano responde e se adapta à prática de atividade física. Ela busca compreender as alterações que ocorrem nos sistemas do organismo durante o exercício e também as adaptações que surgem quando o treinamento é realizado de forma regular. Essas respostas fisiológicas envolvem diversos sistemas do corpo, como o sistema cardiovascular, respiratório, muscular, nervoso e endócrino. O estudo da fisiologia do exercício é essencial para profissionais de educação física porque permite compreender como melhorar o desempenho físico, prevenir lesões e promover a saúde por meio do treinamento. Agora vamos falar sobre as mensurações comuns em fisiologia do exercício. Para analisar as respostas do organismo ao exercício, a fisiologia utiliza diversas medidas fisiológicas que ajudam a avaliar o funcionamento do corpo durante a atividade física. Entre as principais mensurações estão a frequência cardíaca, o consumo de oxigênio, a ventilação pulmonar, a concentração de lactato no sangue, a pressão arterial e a percepção subjetiva de esforço. A frequência cardíaca é uma das variáveis mais utilizadas para monitorar a intensidade do exercício. Ela representa o número de batimentos cardíacos por minuto e aumenta conforme a intensidade da atividade física. O consumo de oxigênio, conhecido como VO2, representa a quantidade de oxigênio que o corpo utiliza durante o exercício. O VO2 máximo é considerado um dos principais indicadores da capacidade cardiorrespiratória de um indivíduo. A ventilação pulmonar corresponde ao volume de ar que entra e sai dos pulmões durante a respiração. Durante o exercício, essa ventilação aumenta para garantir o fornecimento adequado de oxigênio ao organismo. A concentração de lactato no sangue também é frequentemente medida para avaliar a intensidade do exercício e a contribuição dos diferentes sistemas energéticos. Agora vamos falar sobre o controle do ambiente interno do organismo. O corpo humano possui mecanismos complexos para manter o equilíbrio interno, processo conhecido como homeostase. A homeostase corresponde à capacidade do organismo de manter condições internas relativamente estáveis, mesmo quando ocorrem alterações no ambiente externo ou durante a prática de atividade física. Durante o exercício físico, diversas variáveis fisiológicas sofrem alterações, como temperatura corporal, frequência cardíaca, pressão arterial e níveis hormonais. O organismo possui mecanismos regulatórios que atuam continuamente para manter essas variáveis dentro de limites adequados para o funcionamento do corpo. Agora vamos falar sobre a bioenergética. A bioenergética é o estudo das transformações de energia que ocorrem nas células do organismo. Para que o corpo realize movimentos e atividades físicas, é necessário produzir energia. Essa energia é obtida a partir da quebra de nutrientes presentes nos alimentos, principalmente carboidratos, gorduras, e em menor grau, proteínas. A principal molécula responsável pelo fornecimento de energia para as células é o ATP, ou adenosina trifosfato. Durante o exercício, o ATP é constantemente utilizado pelas células musculares para permitir a contração muscular. Para manter o fornecimento contínuo de ATP, o organismo utiliza diferentes sistemas energéticos, que incluem o sistema fosfagênio, o sistema glicolítico e o sistema oxidativo. Agora vamos falar sobre o metabolismo durante o exercício. O metabolismo corresponde ao conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo para produzir energia e manter o funcionamento celular. Durante o exercício físico, o metabolismo se ajusta para fornecer a energia necessária para os músculos em atividade. Em exercícios de curta duração e alta intensidade,
o organismo utiliza principalmente sistemas energéticos anaeróbicos. Já em exercício de longa duração e intensidade moderada, o metabolismo aeróbico passa a predominar, utilizando o oxigênio para produzir energia a partir da oxidação de carboidratos e gorduras. Agora vamos falar sobre a sinalização celular e as respostas hormonais ao exercício. Durante a prática de atividade física, diversas moléculas sinalizadoras são ativadas dentro das células musculares. Esses sinais desencadeiam processos bioquímicos que levam a adaptações fisiológicas no organismo, como aumento da capacidade aeróbica, crescimento muscular e melhora da eficiência metabólica. Além disso, o exercício também provoca alterações hormonais importantes. Hormônios como adrenalina, noradrenalina, cortisol, hormônio do crescimento e insulina desempenham papéis importantes na regulação do metabolismo durante a atividade física. Esses hormônios ajudam a mobilizar substratos energéticos, aumentar a disponibilidade de glicose no sangue e regular diferentes processos metabólicos. Agora vamos falar sobre a relação entre exercício e sistema imune. O sistema imunológico é responsável pela defesa do organismo contra agentes infecciosos. A prática regular de exercícios físicos de intensidade moderada está associada ao fortalecimento do sistema imunológico. No entanto, exercícios de intensidade muito elevada ou realizados sem recuperação adequada podem provocar supressão temporária da função imunológica, aumentando a susceptibilidade a infecções. Por isso, o equilíbrio entre treinamento e recuperação é essencial para manter o bom funcionamento do sistema imune. Por fim, vamos falar sobre o sistema nervoso e o controle do movimento. O sistema nervoso possui papel central na coordenação e execução dos movimentos durante o exercício físico. Ele é responsável por enviar sinais elétricos que ativam as fibras musculares, permitindo que ocorram as contrações necessárias para a realização dos movimentos. O controle motor envolve a integração de diferentes áreas do sistema nervoso, incluindo o córtex motor do cérebro, o cerebelo, os núcleos da base e a medula espinal. Essas estruturas trabalham em conjunto para coordenar a força, a velocidade e a precisão dos movimentos. Durante o treinamento físico, o sistema nervoso também passa por adaptações importantes que contribuem para a melhora da eficiência neuromuscular e do desempenho motor. Portanto, compreender os fundamentos da fisiologia do exercício, as mensurações fisiológicas utilizadas, os processos bioenergéticos, as respostas hormonais e o controle neuromuscular é essencial para entender como o corpo humano responde à prática de atividade física. Esses conhecimentos são fundamentais para profissionais de educação física e também são frequentemente cobrados em provas de concursos públicos, incluindo o concurso da Marinha do Brasil. Agora vamos estudar conteúdos fundamentais para compreender como o organismo responde ao esforço físico. Vamos abordar o músculo esquelético com sua estrutura e função, as respostas circulatórias ao exercício, a respiração durante o exercício, o equilíbrio ácido-básico, a regulação da temperatura corporal, a fisiologia do treinamento com seus efeitos sobre o consumo máximo de oxigênio, desempenho e força, além da relação entre fatores de risco, inflamação e doenças crônicas. E por fim, os testes de esforço utilizados para avaliar o condicionamento cardiorrespiratório. Vamos começar pelo músculo esquelético, que é o tecido responsável pela produção de movimento no corpo humano. O músculo esquelético está ligado aos ossos por meio dos tendões e sua contração gera força que permite a movimentação das articulações. A estrutura do músculo é altamente organizada. Cada músculo é formado por feixes musculares, que por sua vez são compostos por fibras musculares. Cada fibra muscular é uma célula longa e multinucleada que contém miofibrilas. Dentro das miofibrilas encontramos unidades estruturais chamadas sarcômeros, que são as unidades contráteis básicas do músculo. No interior do sarcômero estão as proteínas contráteis actina e miosina, responsáveis pela contração muscular. Durante a contração ocorre o deslizamento entre esses filamentos, processo que depende da presença de ATP e da liberação de cálcio dentro da fibra muscular. Além disso, as fibras musculares podem ser classificadas principalmente em fibras do tipo I, que são mais resistentes à fadiga e utilizam predominantemente metabolismo aeróbico, e fibras do tipo II,
que são mais rápidas e geram maior força, sendo mais utilizadas em exercícios de alta intensidade. Agora vamos falar sobre as respostas circulatórias ao exercício. Quando iniciamos uma atividade física, o sistema cardiovascular sofre diversas adaptações para atender à maior demanda energética do organismo. A frequência cardíaca aumenta, assim como o volume de sangue bombeado pelo coração, conhecido como débito cardíaco. Esse aumento do débito cardíaco permite maior transporte de oxigênio e nutrientes para os músculos em atividade. Ao mesmo tempo, ocorre redistribuição do fluxo sanguíneo, direcionando maior quantidade de sangue para os músculos ativos e reduzindo o fluxo para órgãos menos envolvidos naquele momento. Essa adaptação garante maior eficiência no fornecimento de energia durante o exercício. Outro sistema que sofre adaptações importantes é o sistema respiratório. A respiração durante o exercício torna-se mais intensa para suprir a maior necessidade de oxigênio e eliminar o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo energético. A ventilação pulmonar aumenta por meio do aumento da frequência respiratória e também do volume de ar inspirado e expirado a cada respiração. Essas alterações permitem que o organismo mantenha níveis adequados de oxigênio no sangue mesmo durante atividades físicas intensas. Durante o exercício também ocorre alteração no equilíbrio ácido-básico do organismo. Esse equilíbrio está relacionado ao controle do pH do sangue e dos fluidos corporais. Durante exercícios intensos ocorre maior produção de ácido láctico, resultado do metabolismo anaeróbico da glicose. O acúmulo de íons hidrogênio pode reduzir o pH do sangue, tornando o ambiente mais ácido. Para evitar grandes alterações no pH, o organismo possui sistemas tamponantes que ajudam a neutralizar essas mudanças. Além disso, o aumento da ventilação pulmonar também contribui para a eliminação de dióxido de carbono, auxiliando na manutenção do equilíbrio ácido-básico. Outro aspecto importante durante o exercício é a regulação da temperatura corporal. A atividade muscular gera grande quantidade de calor como resultado das reações metabólicas. Para evitar o aumento excessivo da temperatura corporal, o organismo ativa mecanismos de termorregulação. Entre esses mecanismos estão a vasodilatação periférica, que aumenta o fluxo sanguíneo para a pele, e a sudorese, que promove perda de calor por evaporação do suor. Esses processos ajudam a manter a temperatura corporal dentro de limites seguros durante a prática de exercícios. Agora vamos falar sobre a fisiologia do treinamento e seus efeitos sobre o consumo máximo de oxigênio, desempenho e força. Quando o exercício físico é realizado de forma regular, o organismo sofre adaptações fisiológicas que melhoram a capacidade funcional. Uma das principais adaptações é o aumento do VO2 máximo, que representa a capacidade máxima do organismo de captar, transportar e utilizar oxigênio durante o exercício. O aumento do VO2 máximo está associado à melhora da aptidão cardiorrespiratória. Além disso, o treinamento físico também promove adaptações musculares, como aumento da massa muscular, melhora da eficiência neuromuscular e aumento da força. Essas adaptações contribuem diretamente para a melhora do desempenho físico. Outro tema importante é a relação entre fatores de risco, inflamação e doenças crônicas. Atualmente sabe-se que diversas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e obesidade, estão associadas a processos inflamatórios de baixo grau que ocorrem de forma persistente no organismo. O sedentarismo e o excesso de gordura corporal contribuem para o aumento desses processos inflamatórios. A prática regular de atividade física ajuda a reduzir esses processos inflamatórios e melhora diversos fatores de risco relacionados à saúde, como pressão arterial, níveis de colesterol e controle da glicemia. Por isso, o exercício físico é considerado uma importante estratégia de prevenção e tratamento de doenças crônicas. Por fim, vamos falar sobre os testes de esforço utilizados para a avaliação do condicionamento cardiorrespiratório. Esses testes são utilizados para avaliar a capacidade funcional do sistema cardiovascular e respiratório durante o exercício. Os testes podem ser realizados em laboratório, utilizando esteiras ou bicicletas ergométricas, ou em campo, por meio de testes de corrida ou caminhada padronizados.
Durante os testes de esforço são avaliadas variáveis como frequência cardíaca, consumo de oxigênio, ventilação pulmonar e percepção de esforço. A partir desses dados é possível estimar o nível de condicionamento cardiorrespiratório do indivíduo e estabelecer parâmetros adequados para a prescrição de exercícios. Portanto, compreender o funcionamento do músculo esquelético, as respostas circulatórias e respiratórias ao exercício, os mecanismos de regulação do organismo e as adaptações provocadas pelo treinamento é fundamental para entender como o corpo humano responde à prática de atividade física. Esses conhecimentos são essenciais para profissionais de educação física e também aparecem com frequência em provas de concursos públicos, incluindo o concurso da Marinha do Brasil. Agora vamos abordar temas fundamentais relacionados à prescrição de exercícios, ao desempenho físico e à promoção da saúde. Vamos estudar as prescrições de exercícios para saúde e condicionamento físico, o exercício para populações especiais, a composição corporal e nutrição para a saúde, os fatores que afetam o desempenho, a avaliação laboratorial do desempenho humano e o treinamento voltado para o desempenho físico. Vamos começar falando sobre a prescrição de exercícios para saúde e condicionamento físico. A prescrição de exercícios consiste no planejamento estruturado de atividades físicas com o objetivo de promover adaptações fisiológicas positivas no organismo. Esse planejamento deve ser realizado de forma individualizada, considerando as características, necessidades e limitações de cada indivíduo. Entre os principais objetivos da prescrição de exercícios estão a melhora da capacidade cardiorrespiratória, o aumento da força muscular, a melhora da resistência muscular, o aumento da flexibilidade e a melhoria da composição corporal. As diretrizes internacionais, como as do American College of Sports Medicine, recomendam que a prescrição de exercícios siga o princípio FIT, que envolve 4 componentes principais: frequência, intensidade, tempo e tipo de exercício. A frequência refere-se ao número de sessões de atividade física realizadas por semana. A intensidade corresponde ao nível de esforço exigido durante o exercício. O tempo representa a duração de cada sessão de treinamento. Já o tipo refere-se à modalidade de exercício realizada, como exercícios aeróbicos, treinamento de força ou exercícios de flexibilidade. Programas de exercício voltados para a saúde geralmente incluem atividades aeróbicas realizadas de forma regular, associadas ao treinamento de força e exercício de mobilidade ou flexibilidade. Agora vamos falar sobre o exercício para populações especiais. Populações especiais são grupos de indivíduos que possuem características ou condições específicas que exigem adaptações na prescrição de exercícios. Entre essas populações estão idosos, crianças, gestantes, pessoas com doenças crônicas, indivíduos com deficiência física e pessoas em processo de reabilitação. Para esses grupos, o planejamento do exercício deve considerar fatores como limitações funcionais, presença de doenças, nível de condicionamento físico e riscos associados à atividade física. Por exemplo, no caso de idosos, o treinamento deve incluir exercícios que promovam melhora da força muscular, equilíbrio e mobilidade, contribuindo para a prevenção de quedas e para a manutenção da autonomia funcional. Já em indivíduos com doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes, a intensidade e o volume de treinamento devem ser cuidadosamente controlados para garantir segurança e eficácia. Agora vamos falar sobre composição corporal e nutrição para a saúde. A composição corporal refere-se à proporção entre os diferentes componentes do corpo humano, principalmente massa magra, massa muscular, gordura corporal, água e minerais. Uma composição corporal equilibrada está associada a melhor saúde e melhor desempenho físico. A nutrição desempenha papel fundamental na manutenção da saúde e no suporte às demandas energéticas do exercício físico. Os nutrientes presentes na alimentação fornecem energia para o organismo e também participam da recuperação e adaptação muscular após o exercício. Os carboidratos são a principal fonte de energia para atividades físicas, especialmente exercícios de intensidade moderada a alta. As proteínas são essenciais para a construção e reparação dos tecidos musculares. As gorduras também desempenham papel importante no metabolismo energético, principalmente durante exercícios de longa duração e baixa intensidade.
Uma alimentação equilibrada, associada à prática regular de exercícios, contribui para a manutenção da saúde e para a melhoria do desempenho físico. Agora vamos falar sobre os fatores que afetam o desempenho físico. O desempenho humano durante a prática de exercício é influenciado por diversos fatores fisiológicos, psicológicos e ambientais. Entre os fatores fisiológicos podemos destacar a capacidade cardiorrespiratória, a força muscular, a composição corporal e a eficiência metabólica. Fatores genéticos também podem influenciar características como potência muscular, resistência aeróbica e capacidade de recuperação. Além disso, fatores psicológicos, como motivação, concentração e controle emocional, também podem impactar o desempenho durante atividades físicas ou competições. Aspectos ambientais, como temperatura, altitude e condições climáticas, também podem influenciar o desempenho físico. Agora vamos falar sobre a avaliação laboratorial do desempenho humano. Em ambientes laboratoriais, diversas técnicas são utilizadas para avaliar a capacidade física e o desempenho do organismo durante o exercício. Entre os principais testes laboratoriais estão os testes de consumo máximo de oxigênio, conhecidos como testes de VO2 máximo, que avaliam a capacidade aeróbica do indivíduo. Também podem ser realizados testes para análise da concentração de lactato no sangue, que ajudam a identificar o limiar anaeróbico. Outras avaliações incluem testes de força muscular, potência, composição corporal e análise biomecânica do movimento. Essas avaliações permitem obter dados precisos sobre o funcionamento do organismo durante o exercício e ajudam a orientar programas de treinamento mais eficientes. Por fim, vamos falar sobre o treinamento para o desempenho. O treinamento físico voltado para o desempenho tem como objetivo melhorar capacidades específicas relacionadas à prática esportiva ou ao rendimento físico. Esse treinamento envolve planejamento estruturado de cargas de exercício, controle do volume e da intensidade do treinamento e organização das sessões de treino ao longo do tempo. Um dos conceitos importantes dentro do treinamento esportivo é a periodização do treinamento, que consiste na organização do treinamento em diferentes fases ao longo do tempo, permitindo maximizar o desempenho e reduzir o risco de lesões ou fadiga excessiva. O treinamento para o desempenho pode incluir exercícios aeróbicos, treinamento de força, treinamento de potência, treinamento de velocidade e exercícios técnicos específicos da modalidade praticada. Portanto, compreender os princípios da prescrição de exercícios, as adaptações necessárias para populações especiais, a importância da nutrição, os fatores que influenciam o desempenho e os métodos de avaliação do desempenho humano é fundamental para a atuação profissional na área de educação física. Esses conteúdos são frequentemente cobrados em provas de concursos públicos e fazem parte do conhecimento essencial para quem se prepara para o concurso da Marinha do Brasil. Agora vamos abordar temas muito importantes relacionados ao treinamento de diferentes populações e aos fatores que influenciam o desempenho físico. Vamos estudar o treinamento para mulheres atletas, crianças, populações especiais e atletas masters, além da relação entre nutrição, composição corporal e desempenho, o impacto do ambiente sobre o exercício físico, por fim, os recursos ergogênicos. Vamos começar falando sobre o treinamento para mulheres atletas. Durante muito tempo existiram diversos mitos relacionados ao treinamento feminino, porém atualmente sabemos que mulheres podem se beneficiar significativamente do treinamento físico, tanto em termos de saúde quanto de desempenho esportivo. Do ponto de vista fisiológico, mulheres apresentam algumas diferenças em relação aos homens, como menor massa muscular média, menor concentração de hemoglobina e maior percentual de gordura corporal. No entanto, essas diferenças não impedem o desenvolvimento de elevados níveis de desempenho físico. Programas de treinamento para mulheres atletas devem considerar aspectos como o ciclo menstrual, a saúde óssea, o risco de lesões e o equilíbrio energético. Em esportes de alto rendimento também é importante considerar a chamada tríade da atleta feminina, que envolve baixa disponibilidade energética, alterações menstruais e redução da densidade mineral óssea. Agora vamos falar sobre o treinamento para crianças e adolescentes. A prática de atividade física durante a infância e adolescência é extremamente importante para o desenvolvimento motor,
a saúde cardiovascular e a formação de hábitos saudáveis. Programas de treinamento para crianças devem priorizar o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, como correr, saltar, lançar e equilibrar. O treinamento deve ser realizado de forma lúdica e progressiva, respeitando as fases de crescimento e maturação biológica. Em relação ao treinamento de força, estudos científicos demonstram que ele pode ser seguro para crianças quando realizado com supervisão adequada, técnica correta e cargas apropriadas. Agora vamos falar sobre populações especiais. Esse grupo inclui indivíduos que apresentam condições específicas de saúde ou características particulares que exigem adaptações no treinamento. Entre essas populações estão pessoas com doenças crônicas, indivíduos com deficiência física, gestantes, idosos e pessoas em processo de reabilitação. Para esses grupos é fundamental realizar avaliação prévia adequada e adaptar variáveis como intensidade, volume e tipo de exercício. O objetivo principal nesses casos é promover saúde, funcionalidade e qualidade de vida. Agora vamos falar sobre os atletas masters. Atletas masters são indivíduos que continuam praticando esportes competitivos em idades mais avançadas, geralmente acima dos 30 ou 40 anos, dependendo da modalidade. Com o avanço da idade ocorrem mudanças fisiológicas naturais, como redução da massa muscular, diminuição da capacidade aeróbica e alterações hormonais. No entanto, o treinamento físico regular pode reduzir significativamente os efeitos do envelhecimento sobre o desempenho físico. Programas de treinamento para atletas masters devem incluir exercícios aeróbicos, treinamento de força, exercício de mobilidade e atenção especial à recuperação e prevenção de lesões. Agora vamos falar sobre nutrição, composição corporal e desempenho. A nutrição exerce papel fundamental no desempenho físico e na adaptação ao treinamento. A alimentação fornece os nutrientes necessários para a produção de energia, a recuperação muscular e o funcionamento adequado do organismo. Os carboidratos são a principal fonte de energia durante exercícios de intensidade moderada e alta. As proteínas são fundamentais para a reparação e construção dos tecidos musculares. Já as gorduras desempenham papel importante no metabolismo energético durante exercícios de longa duração. A composição corporal também influencia o desempenho físico. Em muitas modalidades esportivas, níveis adequados de massa muscular e baixos níveis de gordura corporal podem contribuir para melhor desempenho. Por isso, estratégias nutricionais e de treinamento são frequentemente utilizadas para otimizar a composição corporal dos atletas. Agora vamos falar sobre o exercício em diferentes ambientes. O ambiente em que o exercício é realizado pode influenciar significativamente as respostas fisiológicas do organismo. Exercícios realizados em ambientes quentes podem aumentar o estresse térmico e provocar maior perda de líquidos por meio da sudorese. Isso exige atenção à hidratação e à aclimatação ao calor. Em ambientes frios, o corpo precisa aumentar a produção de calor para manter a temperatura corporal, o que pode alterar a resposta metabólica ao exercício. Já em ambientes de altitude elevada, a menor disponibilidade de oxigênio pode reduzir a capacidade aeróbica e afetar o desempenho físico. Por esse motivo, atletas que competem em altitude geralmente realizam períodos de aclimatação para melhorar a adaptação fisiológica. Por fim, vamos falar sobre os recursos ergogênicos. Recursos ergogênicos são substâncias, equipamentos ou estratégias utilizadas com o objetivo de melhorar o desempenho físico. Esses recursos podem ser classificados em diferentes categorias, como ergogênicos nutricionais, farmacológicos, fisiológicos, psicológicos e mecânicos. Entre os ergogênicos nutricionais mais conhecidos estão suplementos como cafeína, creatina e bicarbonato de sódio, que podem influenciar determinados aspectos do desempenho físico. No entanto, o uso desses recursos deve ser feito com cautela e sempre com base em evidências científicas. Além disso, algumas substâncias podem ser proibidas em competições esportivas por organizações de controle antidoping. Por isso, profissionais da área devem estar atentos às normas e recomendações relacionadas ao uso de recursos ergogênicos. Portanto, compreender as características do treinamento para diferentes populações,
a importância da nutrição e da composição corporal, os efeitos do ambiente sobre o exercício e o papel dos recursos ergogênicos é fundamental para o planejamento seguro e eficiente do treinamento físico. Esses conhecimentos fazem parte da base científica da fisiologia do exercício e são frequentemente cobrados em provas de concursos públicos, incluindo o concurso da Marinha do Brasil. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos previstos no edital. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.